Gente, a gente vai começar a fazer o treinamento do cardápio novo, tá? A gente vai começar terça-feira com o cardápio. E pela primeira vez a gente vai fazer um cardápio do top of mind, né? Então, tipo, de coisas que as pessoas pedem ou que a gente entende que funciona muito aqui. E basicamente coisa que a gente está a fim de refazer porque a gente gostou. E basicamente essa é a resposta do que a gente vai fazer de novo. Então, assim, pela primeira vez a gente vai ter um antepasto a mais, tá? A gente sempre tem 5 antepastos, 5 principais e 2 sobremesas. A gente vai fazer 5 antepastos. Burrata e tartar, a gente sabe que a gente sempre tem no cardápio, tá? A burrata a gente elegeu como a que volte morango, tomate e vinagre, tá? Contente? Não tá contente? Assim, a gente ficou entre duas, ou essa ou aquela de cítricos. A de cítricos a gente não consegue agora no final do ano por causa da bergamota, né? Porque é super de época, né? No inverno a gente consegue bergamota, então... Bem como a gente faz a nossa comida. E aí, a ideia é que a gente consiga fazer com insumos que sejam fáceis, né? Então, morango, tomate e vinagre. Vocês lembram dessa burrata? Tu não estava aqui, né? Não. Tá. Então, assim, o que a gente faz? A gente faz um concentrado de morango. O que a gente faz com esse concentrado de morango? A gente cozinha ele a baixíssima temperatura com um pouquinho de açúcar e vinagre, tá? A gente não deixa fervendo, então ele fica com uma calda, como não vai água, basicamente, é só o extrato do morango mesmo, temperado com vinagre e um pouco de açúcar, tá? Fica um concentrado de morango, super ácido por causa do vinagre, tá? E como ele não ferve, ele fica bem fechadinho, a gente coa isso, fica essa calda translúcida do tomate, do... Morango, desculpa. Então a gente usa esse extrato de morango super ácido para temperar uma salada de morango e de tomate, tá? Então assim, a gente está na mesma vibe aquela de usar um queijo fresco que é a burrata, servindo com uma fruta que a gente entendeu que o nosso cliente gosta bastante dessa combinação de algo doce com a burrata, mas a gente dá uma quebrada legal nesse doce com o vinagre, tá? Lembrando que o tomate cereja também é doce, então dá uma... Vinagre balsâmico? A gente usa vinagre balsâmico. Perfeito. Tá? Alguma dúvida? Vai alguma erva fresca na finalização? A gente usa manjericota. Finalizar com manjericão. Ok? Uma pergunta só para... Esse concentrado que vocês fazem, vocês usam para temperar o morango e tomate, daí que Exato. Eles vão in natura. Exato. A gente faz uma saladinha de morango e de tomate e usa esse concentrado de morango para temperar essa salada. A gente coloca um pouco mais de azeite de oliva e aquela história, né? Vem a burrata no meio, vem aquela piscininha de molhinho ali. Me vem mais azeite de oliva. Tipo, não precisa, tá? Então, tem já esse molho dessa salada, que é a base de morango, que é esse que é para pegar o pão, enfiar ali e comer junto com, tá? Que vocês já sabem todo o discurso. O afocate. A focaccia, tá? Era isso? Ok? Tartar, beterraba, parmesão, ok? Na minha opinião, esse é o melhor tartar que a gente já teve, tá? Acho que a gente brinca um pouco desse rolê de ter algo doce junto com a carne, da beterraba. O que a gente faz com essa beterraba? A gente defuma ela, tá? Então essa beterraba é defumada, e aí a gente... então a gente tem o tartar, que é essa carne crua, bem temperada. A base do tempero dessa carne é super simples, tá? A gente sempre usa ou mostarda, ou a gente usa cebolete, alguns a gente usa cebola, alguns a gente usa pimenta vermelha. Nesse daqui é pimenta vermelha, cebola roxa e sal, tá? A gente usa então pimenta vermelha, cebola roxa, azeite de oliva nessa carne. A beterraba defumada que a gente corta do mesmo tamanho da carne, tá? Então assim... a gente teve a situação de perguntar assim, mas é um tartar de beterraba? Não, a beterraba faz parte do tartar, a gente usa ela como elemento no meio da carne, tá? E aí... Lascas de parmesão? Lascas de parmesão, só na finalização mesmo. E vocês lembram que no meio, oi Jim, só vem, teu cantinho tá aqui te esperando. E aí,
Bem no meio dessa carne a gente tem um requeijão, tá? Então vai como uma surpresinha. A gente faz o requeijão na casa, então no meio dessa carne, quando a pessoa vai pegar aqui uma porção, vai ter a surpresinha do requeijão lá dentro. A gente não precisa falar, eu sou intolerante à lactose, então não pede esse prato porque já tem parmesão, né? Então não precisa pensar muito para dizer que não pode comer um queijo e outro queijo pode. Apesar de que o parmesão tem uma quantidade menor de lactose, mas enfim. Sutil? Foda-se. E aí era isso, tá? Requeijão é aquele feito na casa, aquela mesma receita? Aquela mesma receita do requeijão feito na casa. Oi, Dinho. Boa tarde. A gente tá na burrata e no tartar. Ok. Depois a gente vai para nossa opção vegana, tá? Que é moranga e amêndoa, tá? A gente vai fazer um purê de amêndoa e a gente vai servir a moranga assada. Peraí. Moranga assada. É, Com um purê de amêndoa. eu não lembro dele. Olha. O purê com base no Isso. Foi que eu falei? É. Tá. E aí a gente vai servir com a moranga assada. Que mais? Picles de moranga e semente de moranga, tá? Bem simples. O que a gente eleva um pouco essa moranga no tempero dela, né? Então a gente coloca açúcar mascavo, a gente coloca pimenta calabresa, a gente coloca ervas, a gente coloca gengibre, tá? E a gente usa esses temperos para dar uma elevada assim na moranga, tá? Então a gente tem o doce da moranga assada, a gente tem a acidez do picles de moranga e a gente tem o crocante da semente da moranga. Eu ia perguntar como é que era a semente. A semente é o crocantezinho, tostadinho em cima. Aquela vermelha não, verdinha. Doce, ácido e crocante. Exato. E aí a gente tem aquele purê de amêndoas que dá uma quebrada nisso, que ele é mais gordinho, né? Então a ideia é pegar a moranga, a gente vai usar aquela mesma moranga laranja, né? Então comer com a casca, ela vai com a casca também, então super dá pra comer com a casca. E é isso, pega um pedaço da moranga, pega um pedaço de purê e, enfim, quiser fazer a tapazinha. Vão ser dois purês então, um purê de amêndoas e um purê de morango. Ninguém falou purê de moranga. Não, Não. Moranga assada. Acho que é moranga assada, não? eu escutei na minha cabeça. Tá, acontece. Purê de amêndoa, tá? Não, o resto eu não pensei. Purê de amêndoa, alguma dúvida? Não? É bem simples, tá? A gente hidrata a amêndoa e a gente processa ela. Então não leva nada de manteiga ou de batata, sei lá. É basicamente ela pura, tá? Glúten? Esse prato tirando Não. a focaccia? Não tem glúteos. É verdade. Bacon. Não. Pra poder dar nenhuma, não tem nada Não tem com nada. você come. Nada. É a lactose. Sem lactose também. Não, não é lactose vegana que tem a ver. Sim. Sim, sim. É isso que eu tô Vamos falando. entrar numa conversa paralela. É isso que eu estou falando. Tá. O glúten. O também. glúten inclusive o Jim comentou alguma coisa. Eu falei merda. A gente pode pensar nisso, né? Do rolê de ter uma opção de focaccia sem glúten. A gente tinha comentado era de polvilho. Um crocante de polvilho ou uma base de farinha de arroz. Pode crer. Com focaccia. Então a gente pode pensar nisso para ter uma opção. Tenho intolerante E a fica glúten. igual. Não. Não. É outra coisa. É outra coisa. O que a gente precisa, na verdade, é de um veículo para montar ou para comer junto com essas coisas que a gente está servindo. Tá? Então, para montar e botar na boca. Ok? Alguma dúvida sobre a moranga? Só o tamanho mesmo, eram fatias, né? De quantas? Depende do tamanho da moranga. Não, mas normalmente a gente colocava 2 ou 3. Três. Né? 3. Mas ela é alta, né? Então ela tem ela tem um volume, assim. E ela é pra ser comida com focaccia? Como todos os antepassos, super. Então dá super para tirar um pedaço da moranga, pegar um pouco desse creme de amêndoa e montar no pão, tá? É isso? Depois a gente vai para atum, pistache e coalhada, tá? Esse prato vendeu bastante, a gente gostava muito, a galera pedia muito esse prato, combina muito com
o inverno de Porto Alegre, né? De dezembro e janeiro, que é calor pra caralho. Então, assim, pistache coalhada, tá? Então, assim, a gente usa o lombo de atum cru, né? Então a gente corta ele como um crudo mesmo. Então, eu ia falar besteira, mas não vou. O atum cortado a gente tempera ele com bastante ervas, tá? Não, a gente não tempera com bastante ervas. A gente tempera com coentro e sal e pimenta. E sal, e azeite de oliva e limão siciliano, tá? Então... Atum é tostadinho? O quê? O atum Não, é cru. vai ser cru. É, o tostado era em outro prato. Era em outro prato, É. perfeito. Então é como se fosse um crudo, né? Um cru de atum, que a gente tempera ele com raspa de limão siciliano, azeite de oliva, sal, pimenta, coentro. E aí a gente mistura o pistache, né? E a gente monta no fundo esse creme de queijo. Eu tenho uma pergunta. Sim. Tem alguma finalização para atum? Não. É aquela história do tipo, a gente vai fazer esse atum temperado com um creme de queijo embaixo, o atum em cima, bem simples, tá? Bem simples. Alguma pergunta? Não? Outro que acho que esse é um prato que precisa ter uma atenção especial na hora de vender, que quando a gente teve no cardápio não foi um prato que super saiu, porém é um prato que é do caralho, né? Que a gente curte pra caralho, que é o espetinho. O espetinho, o de tâmara e bacon, tá? Então assim, acho que todo mundo provou. Tu não provou, porque tem bacon. Tem bacon. Mas, tipo, é um prato super bom. Então, vocês lembram como é que é? O espetinho, a tâmara sem o caroço, uma fatia de bacon bem fininha, e a gente coloca no charbroiler, né? Então vai esquentar a tâmara, o bacon vai ficar crocante, dá uma derretida, e essa gordura do bacon meio que hidrata a tâmara. A gente colocava uma emulsão de miso com azeite para lambuzar ela, para caramelar ela durante a tosta na charbroiler. Missou com? Azeite. Tá? A gente servia num pão que a gente produzia aqui, né? Com pita. É. Era um pita? Era um pita. Era um pita, um creme de queijo E a rúcula. Tá? Selvagem. Então a ideia é, né, que as pessoas peguem esse pãozinho, peguem o creme de queijo, coloquem a rúcula, coloquem um espetinho e puxem, tá? E comer com a mão, tá? A ideia é Eu comer com a adorava mão. falar isso aí. Ai, sim, mas eu tava todo mundo Mas me sempre ajudar. foi princesa, né? Tipo, vamos tentar ao máximo falar assim, ó, comam com as mãos. Inclusive até na hora do serviço, quando sair um desses, nem mandem talhar. São 3 ainda. 2. Eram 2. Pompita é feito aqui também, A né? gente produz aqui, exato. 2 E o espetinhos. pompita tem glúten? Tem 3, glúten. né, Dinho? Quê? 3 ou 4 vinha, né, no espetinho. Espetinho. Era 2 espetinhos Com 4 unidades. unidades cada. Tá? Isso, gente. Alguma dúvida? Não, acho. Tipo, pra mim, eu achava sensacional. Tipo, uma combinação super boa e tal. É muito, muito, muito Eu bom. comia todo dia. Tá? Qual que é o último item aqui que fica no cardápio? É o pão pita. Pão pita, tá. Isso. A rúcula selvagem vai se manter? A gente depende muito do fornecedor, né? O fornecedor às vezes consegue, às vezes não consegue. Por isso que a gente Período fala. mais chuvoso agora vai ser mais difícil ter sempre. E aí, voltando naquela ideia de que todo cardápio sempre vai ter um miúdo, nesse cardápio de um ano a gente vai com a língua, tá? Língua e Isso a gente tem tamanho? antepassos ainda? Estamos em antepassos ainda, dessa São versão 6. 6, tá? Eu pensei que era 5. Porque eu não vou com a moela. O quê? A moela. Tu queria moela? Eu não como língua. Ah, mas é o Alex. Ah não, vamos mudar o cardápio porque o Alex não come, claro. Não dá, Essa- o Alex não come moela, daí a gente... Resolveu mudar. Essa vai ser a da Amanda? Não? Edamame, então vai ser um vinagrete de língua. Gente, vinagrete de língua é uma coisa muito comum, tá? E outra coisa que é muito comum é língua com ervilha, tá? Então a gente vai fazer um vinagrete de língua com edamame, tá? O que é o edamame? Não, isso pergunta. Edamame. Edamame. O que é edamame? É uma soja, tá? Que
no comida oriental come muito, comida oriental. Em cozinha oriental se usa bastante, então a gente usa o edamame no lugar da ervilha, digamos assim. Tá? Uma fava também, uma favinha. Isso? Ah, é aquela trabalheira do cão. Mas ela ia já de coisadinha. Sim, mas era trabalheira pra eles, né? Ah, É, Tudo certo. Então a gente tempera essa língua que a gente vai cozinhar ela não vai ser aquela textura de desmanchar, tá? Normalmente às vezes tem aquela língua super cozida que ela se desmancha, não é essa a ideia. Ela tá super macia, mas a gente consegue laminar ela, cortar ela, coloca no fundo do prato e a gente tempera com esse vinagrete, tá? A gente usa um pouquinho de azeite de oliva, vinagre, sal, pimenta, coentro. O coentro vem com tudo, né, no verão. Então a gente tem coentro em vários pratos. E era isso. Esse prato era muito, Ela é tipo muito... fina ao ponto, é laminada, não é um carpaccio. Não, é um carpaccio. Ela tem um pouquinho mais De de... textura. exato. Tá. A ideia é que pra morder ela mesmo. Como é que ela viria assim, num prato? Não consegui perceber ela. Tu não consegue perceber ela. Que Não. bonito isso. Não consigo perceber ela. A língua. tem referência de carpaccio servido? Não. Fundo de prato, filetes de carne, filetes de algum legume, cortado fininhos, Tá, aberto, aham. espalmado em prato, assim. Provavelmente ela vai ser servida espalmada. Como a gente fica brincando com empratamento, isso pode alterar. Não muda o sabor dela que segue Sim. mesmo. Mas a princípio ela é aberta, temperada. Tá. Na montagem tu vai conseguir ver todos os elementos, saca? Então, até quando o Jim diz de ser espalmada, até fica... Se ela ficar mais baixinha, ela tem um maior contato com o tempero, né? Tu Então, não chegou a pegar ela, Tânia? Não. O que mais vai nesse vinagrete normal? sal, pimenta, azeite, vinagre e coentro. Cebolinha doce. Pimentinha vermelha. Pimentinha vermelha. Pimentinha vermelha. Cebolete, se tiver. Cebolinha, cebolete. Tipo vinagrete paulista. É tipo eu não sei qual a definição de vinagrete paulista, não vai É melhor tomate. do mundo, né? Não vai tomate. Vai. Depende. Aquela Não, o vinagrete paulista. Não, vinagrete paulista é tomate, cebola, salsinha, vinagre, Então, não. amor. Então, não é um vinagrete paulista, não vai tomate. Tem cebola roxa. É. Mas assim, gente, aquela cebola e aquele que mal vê, sabe? É só pra temperar mesmo. A mesma cebola que vai no tartar, por exemplo. Ah, Tá? entendido. Notado. É isso? É isso. Qual que é o último item da descrição do cardápio? Coentro. Coentro. Ah, eu não como coentro, dá pra tirar? Não. Não dá. Não dá pra tirar. Como é que eu falava naquele prato do... Tava incorporado. Tá no meio já. Incorporado. A gente recheia o edamame com coentro. É isso. De antepasto, ok? Ok. Esse não contém lactose, então. Não contém lactose. E glúteos, na real, assim, o glúteos vai conter só na focaccia, então nele... E super dá pra comer só ele, assim, sem pão mesmo. Fechamos o antepasto. Então, gente, principais, tá? A ideia, né, de ter basicamente todos os tipos de pratos que a gente tem, ter uma massa recheada, ter um arroz, ter uma carne, ter um vegano e ter alguma coisa com frutos do mar, tá? A ideia era essa. Então a gente começa com uma massa recheada, a gente vai pro agnolone, tá? Todo mundo conhece o agnolone. O agnolone é aquele, né, lá da colônia que se toma no brodo. A gente vai fazer aqui com creme de limão siciliano. Não? Creme de limão siciliano e tomate cereja, tá? Esse tomate cereja a gente meio que desidrata ele no forno e aí depois a gente coloca um azeite de oliva nele, quase que vira uma conservinha, né? Quase. Não chega a ser um confitado, ele vai ser. Esse é o- Ele é azeitudo, né? Azeitudo. Creme de leite fresco. É creme de leite fresco com limão siciliano, tá? Pimentinha vermelha, Pimentinha vermelha. alho, um pouquinho de gengibre. Perfeito. Tá? Então, assim, é um molho... não é o molho mais leve do mundo, porque é a base de creme de leite, mas ele tem uma refrescância no sabor, tá? Ele é bem limãozudo. Vocês lembram dele? Ele segue sendo de frango, né? Nosso agnolone segue sendo de frango.
Esse que a gente está pegando agora é de frango? É frango. É frango. Então é um angeline. Esse que a gente está usando agora é de frango. Sim. Tá, mas eu sempre tinha como... Misto. Como se tivesse falado que era um mix de carnes. Esse que a gente está usando agora é de frango. Ah, tá. Então Agora? agora é frango. Agora é frango. Fango, mamãe, fango. Assim, né? A última coisa que tem gosto tu não diz que é de frango, né? Porque assim, é muito pequeno pra tu sentir o real, tu sentir comer, frango, saca? Tipo, é uma caralhada de tempero que vai. Vai pão, vai farinha de rosca, né? Então, assim, é muito pequenininho. Sabe ração? As referências Estão estão ótimas. ótimas. É de boa. Depois a gente... Tá, alguma dúvida desse prato? Sugerimos sempre colher, né? Porque é um prato mais fluido, né? De colher. Ok? É isso. Tomate cereja, como é que ele vai? Desculpa, eu perdi. Te perdestes. Tomate cereja assado, tá? A gente assa ele numa temperatura que ele vai se manter firme ainda, tá? A gente coloca um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima, tá? Esse açúcar de confeiteiro segura a estrutura dele. O açúcar de confeiteiro tem uma base um pouquinho de amido, ele dá uma segurada no tomate. Então a gente consegue depois colocar ele no azeite de oliva. Vamos falar, mas vocês vão entrar por aqui e sair por aqui, tá? Não deixa de ser um tomate seco, tá? Porque a gente mas meio... não é uma finalização também, né? O que tu quer dizer com isso? Não, é finalização. É pontual em cima. Pontual em cima. Então a gente meio que faz um tomate seco de tomate cereja e coloca no azeite de Ele oliva. viria como se fosse a panceta. Isso? Desse último prato. Do prato desse mês? Uhum. É, só que uma quantidade maior e Sim, tal. sim, sim. O azeite vai também, o azeite fica bem saboroso do tomate. Um azeite de coentro. Ninguém falou em azeite de coentro, criatura. Tô perguntando. Não, o azeite da conserva do tomate. Ah, tá. E A manjericota. gente né? tem, a gente não tem. A gente tem, mas não é por isso que vai, mas já tem muito coentro. Mas eu vou perguntar, né? Coentro aparece aí do nada. Mas aqui não tem sentido. Do nada. É isso? Alguma dúvida do Angeline? Não, bem, sério. Por que não vai coentro? A treina. Desculpa. Segue o baile. Se o cliente pedir, dá pra colocar um pouco. De coentro? Não. Mas e se o cliente não gostar de coentro e quiser comer esse prato? Ele pode, porque não tem coentro. Outro prato, pra mim, eu ia dizer que é o melhor, mas tá ali com arroz de moela, tá? Arroz com lula, porqueta e Jesus. coentro. O Jesus não vai. Jesus não vai. Você lembra? Jesus está estendendo azeite. Arroz o quê? Arroz com lula, porqueta e coentro. Tá? O arroz que a gente usa é o Cateto? cateto, Capeta. tá? Então a gente faz um caldo bem temperado com páprica, pimentão, anchova, cebola, alho, né? E aí a gente faz um pré desse arroz nesse caldo. E aí a gente usa e caldo de peixe, né? É caldo de peixe. E caldo de peixe. Então a gente faz esse arroz. Esse não é o do fumê. Esse tem um pouco de fumê, não é? Tu lembra desse prato? Ele não é peixudo, esse arroz, tá? Mas tem um fundo de mar para a gente trazer, porque a lula que vai nesse prato, ela é só grelhada em cima, tá? Então a gente quer trazer um pouco de mar no arroz também, para não ficar aquela coisa desconexa. Ele é um caldo, ele é mais seco. Ele é mais úmido, ele não chega a ser um arroz caldoso, Ele é um mas não é um carreteiro. Tão seco, mas... Exato. É esse que o arroz era feito já direto na panelinha. Não, Não. esse era com bacalhau e chouriço. Que aí esse sim era mais seco. Mas a gente não tá falando sobre ele. Não, sim. Só tô respondendo ele. Tá. Tá na tua hora, viu? De ir pra aula. Então assim, ele é mais seco. A gente vai compensar essa falta de umidade com uma bela quantidade de aioli em cima desse arroz. Aioli, A tá? porqueta é no meio do arroz, né? A gente tem a porqueta em dois momentos. A gente tem a porqueta, vamos lá, a gente tem a lula e a gente tem a porqueta em cima desse prato como finalização, tá? Então as pessoas vão receber o prato, vai ver o arroz no fundo, a lula grelhada, que ela vai inteira, tá? É uma lula menorzinha, e a porqueta laminada que vai em cima também, para as pessoas pegarem um pedaço de cada um e comer com arroz. O que a gente quer? A gente quer que esse arroz
tenha um gosto de porco e que tenha um gosto de mar. Por isso que a gente vai fazer um caldo que remeta a esse sabor de mar, né? Um pouco de caldo de peixe. E a gente vai colocar um pouco de porqueta enquanto nós estivermos fazendo esse arroz. Então, essa porqueta que vai estar no meio do arroz, ela vai acabar se desmanchando. A gordura da porqueta vai se desfazer e vai temperar esse arroz. Você vai ter o gostinho, né? Vai ter gostinho. Porém, vai uma bela porção de porqueta em cima, tá? Laminado, fininho. Laminada, correto. A Lula é... Presidente. Presidente. Ela vai no charbroiler, né? Então, tudo que a gente coloca no charbroiler tende a ficar com um gostinho mais tostado mesmo, porque não tem gordura, né? Então é no seco mesmo. Mas podemos falar grelhada ou não? Eu falo tostado. Tostado. A gente já tem essa discussão, na verdade, várias né? vezes. Eu, Todo cardápio eu, tem não, essa Agora a discussão. gente tá nos... eu na minha cabeça, tá? Na minha cabeça, se é tostada, ela tem Tostes. marca, ela tem um amargor diferente do grelhado. O grelhado, pra mim, tem uma gordura, precisa colocar uma gordura pra grelhar. Ali ela é tostada. Não, eu não sei, eu vejo. Então, ela vem... Grelhado é na grelha. Nossa, eu tô muito Pra mim é confusa. E o tostado. charbroiler faz o quê? Grelhado. Tosta. É uma lula charbroilhada. Eu acho que Arroba tu pode charbroilhado. tostar um grelhado, mas tu não grelha um tostado. Como é que é? Pode tostar na grelha, no grelhar uma carne. Tu tosta. Mas tu não Sim, grelha, mas não, tu tu não pode grelha tostar na uma coisa frigideira. grelhada depois. A seco? Sim. Grelhar na frigideira tostado. Claro, sim. Grelha a carne. Tosta, carne na frigideira. Palmeirinha dizia isso. Grelha. Ai, abençoada abençoado. seja. Que descanse em paz. Mas eu acho, não sei, a gente pode Não levar faz isso. diferença, eu acho. Não faz a menor diferença. Mas se Prática falar, e boa. se Foda-se. falar grelhado e É porque tem tostado, tá gente- certo? Fala qualquer coisa. Fala qualquer Se alguém coisa. A pergunta... Lula vem de qualquer jeito. Não, ela não A Lula vem do jeito que eu quiser, se eu falar no cu, tu vai comer. Não, assim, ela vai vir... Eu acho que grelhada, tá? Grelhada, obrigada. Porque nós temos uma grelha ali, assimila mais, é mais fácil de Isso. compreender, de lembrar. Eu não acho que alguém vai perguntar isso, como nunca ninguém perguntou. As únicas pessoas que Como sempre... ninguém ia perguntar o que é um cuscuz e eu tive que explicar no mesmo dia em outro idioma, eu A vou gente- perguntar tudo. A gente está mais preocupado sobre o que a gente define como grelhado e tostado do que a gente vai explicar pro cliente, né, gente? Mas eu tenho que explicar. Mas eu Eu tenho que falo explicar pro cliente, mas eu falo se tu é fala, tostado ou Linda. grelhado Que ou bom não. que tu fala. Geralmente. E testa então, na primeira semana tu fala grelhado, na segunda semana tu fala tostado, pra ver se tu vai ver alguma diferença assim. Aí a pessoa que Daí ela na falar o terceira- tostado vai falar assim, tá, mas vem Se queimado? perguntarem, falar Sim. cozinha vai decidir. Não sei. Entendeu? Parece Que que vier não bem. tem uma mesa. Tá. Perfeito. A gente tá numa coisa ainda. A gente vai finalizar então com a lula, com a porqueta laminada, o tomate, o limão, né? Uma fatia de limão siciliano, tostado Coentro. e coentro, né? Então sugeri que as pessoas apertem um suquinho de limão tostado em cima desse arroz. Ok? Ok. Dúvidas? Não. Não? E a Ioli na finalização também? É Isso. Tá. Isso. Era isso. Depois a gente tem cordeiro, aipim e couve, tá? Não? Prato sensacional. Era bom, não, foi você. Então a gente vai fazer a paleta de cordeiro assada bem lentamente. Ela não chega a desfiar, tá? Né? A gente lasca ela, né? Serve os pedaços desse cordeiro. A gente serve com um aipim, que a gente pré-cozinha ele, na verdade, e depois só tosta na frigideira, tá? Farofinha e uma saladinha de couve. Vai vir tostado. O aipim, ele é meio que mais fritinho, né? É, ele é frito na manteiga. É, frito na manteiga. Tipo, tem gordura ali. Na cozinha. Então, a gente cozinha o aipim até ele ficar macio, né? Tá. E daí depois, quando ele estiver macio, a gente põe ele na frigideira com bastante manteiga. Ele faz uma crostinha, né? Daí a Nem gente... pra usar ele, tem que cozinhar. Ah, Dá pra substituir a salada de couve? não. A salada de couve é a couve crua e a gente só tempera com um suco de limão, tá? A farofa. A nossa farofinha de focaccia, farofinha de pão. Isso. Ok? Que? Tem um demi, Demi-glace, perfeito. Sim, demi-glace. Demi-glace vai onde?
vai em cima da carne. Do cordeiro. Daí a gente tem... Como a gente prepara ela no forno, a gente porciona ela individualmente com um pouco desse demi-glace até para ela absorver esse sabor do próprio cozimento também. Um pouco de demi-glace, um pouco do caldo desse cozimento, desse assado, né? Que ele vai soltar, vai liberar água, vai liberar sabor. Então a gente condiciona a carne nesse vácuo com o sabor. Perfeito. Perfeito. Alguma dúvida? Sim. Então esse prato não contém glúten e não contém lactose. Ele contém glúten por causa da farofa, tá? Super não dá, tipo, não como glúten, de boas. Esse prato vai ficar tão bom quanto sem a farofa. A farofa é ótimo, dá uma crocância e tal, mas dá pra ir sem farofa de boas. Então não tem glúten e nem lactose. Eu esqueci de perguntar. Mentira, manteiga, gente, né? tem a manteiga. Tem manteiga? Tem lactose. Tá. E dá pra fazer sem. Só no azeite? Dá pra ser feito. Tem outros diversos pratos no cardápio que ela pode comer, a pessoa sem a lactose, né? Mas se muito insistir, se a cozinha tiver com serviço ok pra isso, pra alterar a programação, tá? Porque no azeite em si frita Eu não não vai gosto. ficar legal. Eu não gosto. Né? Azeite puro cozido com aipim, eu não gosto. Não, né? Então não tem. É isso? No outro prato eu esqueci de perguntar do glúten e da lactose. Em qual prato? No arroz? Não tem glúten, não tem lactose. Eu gosto de informação. Tá, arroz também, né? A Bianca perguntou. Não tem glúten nem lactose, ok? Rigatoni, polvo e linguiça. Tá? Baita prato. Então a gente faz um raguzão de linguiça. O mesmo processo que a gente faz com a bolonhesa. O que tá colando do colega? Polvo linguiça. Isso. Tu não lembra desse prato? Nossa, deu errado. Não! Tu não lembra desse prato? Não, o que deu Não, errado aquele foi o o que virou salsichão. um salsichão. Não era salsichão, era salame. É, mas virou um salsichão. Sim, inclusive. Esse prato saiu bastante. Pra caralho. Pra caramba. Era Bem caixa. deixado. É. Lindamente Tá? bem. Então assim, a gente faz um ragu de linguiça. Peraí, eu não lembro. Volta. Um ragu de linguiça. Ragu de linguiça, mas é com o quê? Um rigatoni e polvo. Gatone, é isso que eu queria Nossa, saber. esse prato Obrigada. foi o carro-chefe do Sim, mês. vendeu pra caralho. Aham. Então a gente faz um ragu de linguiça, tá? A gente usa linguiça fresca. A gente cozinha ela com tomate pelate, com vinho tinto. A gente coloca um pouco de vinagre na base desse arroz e um pouco de especiarias também. Desse arroz não da massa. Dessa linguiça. Arroz e linguiça. Dessa linguiça. Não tem arroz no prato, Cana. É só linguiça. Tá, é um ragu de linguiça. Tá? Ok. Então a gente trabalha com um pouco de especiarias nesse ragu, tá? E aí... O principal delas é o anis não, o Erva funcho, doce. né? Erva Eu doce. lembro de Exato. bastante arroz. Boa, tá. Qual a especiaria que usa, tá? A gente não usa cravo, não usa canela. E um pouco de cominho também, né? Um pouquinho de cominho, mas o sabor predominante Principal. da especiaria vai Ah, ser a gente erva tinha que doce. falar do cominho, eu lembro, porque tem gente que é muito chata com cominho. E ele tem um Tu- gosto. Tu não sente Não. cominho no prato. Ele é não. só para equilibrar o É, sabor da... exato. Mas da erva doce sim, né? A erva Erva doce é doce. presente. Erva E é bastante. intencional, É. inclusive, tá? Chama de funcho ou chama de erva doce? Erva doce, eu acho. Semente de erva doce. Ou Semente de erva doce. Pra não achar, porque pode vir folha. A gente não usa folhas. É. Mas esse De gosto. tipo de informação a gente passa. Tem Eu acho que gente sim. que é bem peculiar. Eu falo pelo cominho por mim, mas né, sério, eu não lembro. E a erva doce ela é bem presente também. Tem gente que não é que nem coentro, é amor ou ódio. Olha só, mas eu acho que tu tá te enganando com algum, porque cominho nunca teve Cominho cominho tu muito não forte, sente, né? né? O cominho que a gente tinha era no cordeiro. A erva doce, a gente sente. Com ravioli de batata. Duas coisas que eu não gosto, cordeiro e cominho. Então, assim, tipo, o cominho tinha bastante ali. Esse Sim, não, o esse cominho não, é bem- imperceptível Mas quase, a né? erva Mas doce, ele, sim. Só para quebrar o doçor É. mesmo, muito da erva doce. então a gente não tem especiarias doces do tipo canela, cravo, sabe? Anis, não tem. Então vai na erva doce que é um mais delicadinho assim. Eu só perguntei porque, tipo assim, como ele já era um prato que se vendia super fácil também, Aham. e era um prato que eu não botava muitos detalhes, assim, pra explicar, assim, porque, tipo,
É meio que ele também Ele se vende sozinho, autoexplicativo tudo e, bem. tipo, Mas aí vai dominar o prato, de saber uma camada mais do que está acontecendo com ele. Esse tu chegou a pegar, Karina? E aí o polvo, então, a gente cozinha o polvo, corta em nacos, né? Não é pequenininho o polvo, para tu numa colherada tu pegar a massa, pegar o ragu e pegar um pedaço do polvo, tá? E mistura nesse ragu, tá? É bem simples, né? Finalização também não precisa. Acho que, como vocês já viram, a maioria ou quase todas as massas que a gente serve não tem muita coisinha de finalização. No caso, esse a gente vai analisar como farofa. É, exato, mas eu digo assim, pontual, assim, farofinha, para ir no lugar do parmesão. Não faz sentido parmesão nessa massa, tá? E daí a gente põe a farofa. Pode ser que ele vai ser os pedaços por cima do ragu. O que? O polvo? O polvo é no meio. O polvo é cortado em pedaços também. Então, o ragu vai encontrar os pedaços de polvo dentro. Incorporado. Ah, tá. Tá. Eu tava na minha cabeça que ele ia por cima. A assim, gente um pedaço teve de- assim com a polenta, Com a polenta, tá. tá? Pode parmesão nesse prato? Não. Não. Por que não pode parmesão nesse prato? Porque não faz sentido. Tipo, real, assim, não vai ficar bom. Né? A gente coloca essa farofinha em cima, essa farofinha ela vai hidratar e vai meio que amalgamar o molho, né? Que é essa ideia inicial do parmesão numa massa. Eu gosto de falar do sal quando a galera quer muito. Também. Ah, vai ficar muito salgado, o parmesão muito salgado. Eu gosto mesmo dos assim. pratos principais. Claro que sim. É, mas a casa não vai oferecer. Tá bom, obrigada. Chá de fungo de parmesão. Pensa assim, pode crer. Ai, que delícia, né? Uma linguiça com funcho e parmesão em cima. E o polvo, sabe? Não faz sentido. Esse era mais comum pedir em azeite de oliva do que parmesão, que faz o menor sentido ainda, né? As pessoas são loucas. Mas assim, tá? Então a gente dá aquele jogo de cintura de que, né, não precisa ter mais gordura no prato. Ok? Tá. Último prato, então, que é a nossa opção vegana. A gente vai pegar um prato que está no menu decorrente. Decorrente? Não, recorrente. Atualmente. Atual. Neste menu. Neste próprio. Neste momento de agora. Neste Cogumelo vegano. É meio termo, sabe? nesta fase da vida. É isso. Tá, então é vegano. A gente faz um purê de castanha, tá? Serve os cogumelos grelhados, que a gente está usando cogumelo eringue. Né? Vocês já estão bem. Esse é do mesmo cardápio que a gente está tendo agora, tá? Um baita prato. Inclusive, acredito que dos pratos veganos, lembrando que a gente não tem aquele discurso de dizer esse é um prato vegano, né? Deixar ele se vender sozinho. Acho que dos pratos veganos é o prato que mais saiu. Assim, O arroz saía muito. O arroz. de tomate saía bastante. Pode crer. Esse ficou na frente por uns 10 votos. O arroz de tomate ficou mais que um mês, né? Também tem isso. É, por isso que ele vai estar. E o feijão? O quê? Feijão. Com cenoura, É. ele saía bem, mas não como esse, eu acho. Também não faz muito sentido pra agora também, né? O quê? É um O feijão? prato quente, né? Ele é mais pesadinho. Ainda mais esse calor de inverno. Exato. Tostado. Então esse é o purê de castanha, cogumelo eringue tostado, e a gente faz um vinagrete de miso com amendoim, tá? Finaliza com uma caralhada de mato em cima. Inclusive coentro. Deixa eu só, então, pegar ele é finalizado com amendoim e coentro. E vai no vinagrete separado de missão. É o mesmo prato que a gente está servindo. Sim. Não, mas eu tô tirando uma dúvida agora. Porque eu sempre falei... Resumei. Os vieram falar, pelo amor de Deus, traz as pessoas pedir uma sobremesa é bastante mesmo. Mas uma vez que não saiu tanto, na minha opinião. A filha não tá, por que que não dá de E o mim? menino ainda vem falando. E vem Ai, falando, eu por favor, já fizeram a votação dos pratos. Eu nem Precisa quero. comprar, vai ser muito mentira. Por que que não dá de mim? São três. Obrigado, direção. Sobremesa, então. Teve uma Tá? errata aqui, galera. Vamos para. Acho não, a gente sabe que foi um carro-chefe do Libertino das manhãs que a gente abriu, que é a sobremesa de iogurte, doce de ovos, manjericão e merengue, tá? Vocês lembram dela bem? Como é que era? Cana, tu não estava aqui, né? Tá. Não tava, não? Tava? No começo do ano não, mas a gente usou ela em mais dois cardápios. Não, com um ano. Enfim. Sorvete de iogurte, tá? Pouquíssimo açúcar nesse sorvete de iogurte, então ele tem uma acidez bem presente.
Puta que pariu. Corta essa parte. A gente tem doce de ovos, que é doce, né? Manjericão, super fresco. Merengue crocante em cima. E o que não está no cardápio e que amarra todos esses elementos é o creme de limão siciliano. Tá? Vocês lembram que aquele creminho branco ao redor desse sorvete é um creme de limão siciliano, que é super ácido, tá? Super ácido. Então a gente tem uma sobremesa que é quase que sobreposição de acidez, assim, tá? A gente tem o doce de ovos, que é o elemento mais doce. O merengue também é doce, mas assim, não é numa quantidade que vá adoçar o prato, mas por textura também. E ele continua com esse doce de ovos embaixo do sorvete. Exato, a surpresinha. Então tem que catar lá embaixo, tá? Essa sobremesa ela vai se vender sozinha, mas eu acho legal a gente estar muito amarrado com as informações que a gente tem que passar dela, porque acho que vira quase que um patrimônio nosso, porque enfim, não é um clássico, enfim, é uma sobremesa que a gente fez aqui, né? Que é nossa. Clássico do Libertino. É um clássico do Libertino. É um clássico porto-alegrense, respeita. Então, enfim, é isso. Finalizada com manjericão. Manjericão, tá? Manjericão fresco. Finalizada com manjericão, vai lembrar. Isso. Fer comentou agora da ideia eu por mim eu teria, acho que pra mim a segunda melhor sobremesa que a gente já teve depois dessa, que é a de com milho e bergamota. Adoraria voltar com ela, mas agora no final do ano a gente não consegue a bergamota pelo mesmo motivo, né? Porque a gente não coloca a burrata com cítricos. Eles não fazem com tango? Não. E aí a gente vai colocar outras 2 sobremesas. Então a gente tem 3 sobremesas nesse cardápio, tá? Uma delas vai ser a cuca, uva e streusel, tá? Então, de novo, a gente está falando de um sabor que é muito presente aqui, né? No Rio Grande do Sul, mas no interior. Desculpa, antes de continuar explicando, como é que escreve Streusel? S-T-R-O-I-S-E-L. Ai, parei no I. Escreve certo. Streusel. Com trema no Com trema no U. Não tem U. O. Ah, bom. Trema no Streusel. Reima. Se você apertar teu celularzinho, vai vir a reima. Então a gente tem um sorvete de cuca, tá? Então a gente, né, nosso parceiro que faz os sorvetes, a gente fez junto esse sorvete. A gente, Libertino e Santino, é um sorvete nosso que eles não vendem, tá? Então é uma base de sorvete que tem um mix assim, tem uma coisinha tem um álcool ali nesse sorvete. Eles fazem a cuca e misturam no sorvete também, tá? Então assim, não vai encontrar pedaço de cuca no sorvete, mas a cuca vai se desfazer, né? Porque é um meio líquido o sorvete. E aí dá aquele gostinho de cuca, assim. Tem, assim, ele flerta com até um panetone, tá? Desculpa, qual é o nome da empresa? Não interessa, porque não vai ficar no cardápio. Então, Não, é porque Santino. geralmente sempre perguntam. Santino. Melhor sorvete de Porto Alegre, Qual é na a minha base opinião. do sorvete? A base do sorvete é Anglese. Anglese. Anglese, tá? Que isso? Anglese é um creme à base de gemas, leite, que faz sabor com creme, tá? O creme é um Anglese. Não, mas esse é o creme Anglese. Você vai... Olha, sorvete de cueca, eu escrevi. Só tá bem ranço da garota, vou escrever o nome. Eu não gostava desse sorvete. É um ranço que durou. Pode crer. Ela não escreveu a sobremesa corretamente, ela tem o ranço do nome. Quem? Cucuca. Ai, é verdade. Saudosa. Enfim. Isso vai pro ar. Processinho. Vai ter um monte de pi. Enfim. Nossa, vai ser pio o trem inteiro. Cuca, então a cuca está no sorvete, tá? Não, sorvete, ok. Cuca de uva é algo muito que faz parte, né, da cultura no interior, principalmente. A gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez do morango, da burrata, é muito próximo com esse. Acho que o Jim vai poder explicar muito bem do É errado falar concentrado. uma redução?
Não, porque reduz. Errado não é. Exato. Eu só acho, na minha opinião, que reduzir... tu pode pegar um suco de uva e botar na panela e reduzir, tá? Muitas pessoas fariam isso, inclusive. A gente não faz isso. A gente usa... Não, a gente usa a uva Vitória, uma uva escura, sem semente, doce, bastante doce. E aí sim, a gente macera ela com um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Isso vai trazer estabilidade também, mas é pouquíssimo. E a gente cozinha com água essa uva, até ela ferver, coar. E aí a gente faz uma redução para ela ficar um pouco mais densa, temperar essa uva fresca que vai na sobremesa. Depois disso, reduzir. Então, assim, não é errado dizer que é uma redução, porém a gente faz uma redução de um processo que nós mesmos produzimos. Ou seja, a gente faz um suco dessa uva e do suco dessa uva a gente reduz ela. Poderíamos pegar um suco de uva? Poderíamos, mas a ideia é a manualidade, o máximo de coisas que a gente puder fazer aqui, tá? Tá, e ele vai ali como? Esse concentrado de uva... Eu falo como um concentrado de uva. Ele fica grossinho, né? A gente faz isso com a jabuticaba, para burrata. Mais ou menos aquilo ali. Com mais brilho, mais lisa, porque não assim, tem tanta fibra. Ele vira uma calda, basicamente. A calda do sorvete é essa de uva com uva fresca. Então, a mesma uva que a gente fez a redução, a gente tem essa uva in natura para servir junto com o sorvete. Finalizamos com streusel, né? Que é a farofinha de cuca. Então, basicamente, a gente pega uma cuca e desmembra ela, né? A uva da cuca a gente põe nessa calda e a farofinha de cuca a gente coloca como streusel, como crocante em cima, tá? Uma enzima da outra. Streusel, a base de manteiga, então ele é como se fosse um biscoitinho amanteigado. A gente usa limão laranja, né? Era laranja. Laranja. Zestes de laranja e especiarias, noz moscada, tá? Então é como se fosse um biscoitinho amanteigado, farofinha, bem crocante, tá? Particularmente eu tenho pavor de sobremesa em taça, acho cafonérrimo, porém essa faz sentido, porque aí a gente assume que é um negócio meio assim, comida de vó mesmo, sabe? Que é pra ser aquele cafoninha, mas assim, de um lugar de carinho mesmo, sabe? E a gente usa a taça bonita, cupê do bar, né? E é isso, tá? Comer de colher, é uma sobremesa trilhou, eu adoro essa sobremesa. E ela saía bem, né? E aí vamos ter mais uma sobremesa, tá? Que vai ser a tarta basca. Não vai ter nenhuma sobremesa vegana. Não vai ter nenhuma sobremesa vegana. A gente teve uma sobremesa vegana até hoje. Uma. Sorvete de uva? Que foi de uva e abacaxi. Foi a única sobremesa vegana. Né? Eu acho que tem mais uma, mas eu não lembro não. Porque a gente ainda tentava colocar sobremesa vegana. Uhum. Eu acho que teve duas ocasiões. Mas Toma aqui uma laranja do bar. se tu tiver bagagem pra isso, Não. É que assim, laticínios e ovos são base de confeitaria, né? Então... Mas Samini Cozinha Vegana faz umas sobremesas muito boas. Samini Cozinha Vegana. Então a terceira e a última sobremesa a gente volta com a tarta basca, tá? Que é aquele rolê assim, tá? É uma sobremesa que virou modinha, é o novo petit gâteau, todo mundo tá fazendo essa caralho. É boa pra caralho mesmo, mas enfim, a gente vai fazer a nossa versão dessa tarta basca. A gente faz uma tarta basca de moranga, tá? Gorgonzola e mel. Gorgonzola e mel. A gente usa um gorgonzola específico, tá? Então, que é um gorgonzola, um bom gorgonzola, ele tem uma picância diferente, ele tem um dulçor diferente, tá? E mel fresco, tá? Bem simples. Vocês lembram o que é a tarta basca, né? A versão espanhola da cheesecake, bem cremosa, tá? Daí vai continuar então com o mel Mel. Mel. Não vai ser aquele... O honeycomb. Não. Essa é a história também, né? Que a gente vai... Uma coisa, a gente vai estar com um cardápio que já aconteceu, que a gente está muito mais seguro,
na verdade, porque né, mudar todo mês tem essa coisa, vocês acompanham que na primeira semana é sempre muito de testes, né? E aí, então a gente tem uma garantia, assim, tipo, todos esses pratos a gente sabe que além de serem bons, são pratos que a gente sabe que tem uma aceitação super boa, tá? Você falou gorgonzola picante? Não, a picância do gorgonzola, tá? Sabor picante. Ele tem um sabor mais... É o Scandia, né? Isso. Ok. É isso, gente. Alguma dúvida? Sim, nas sobremesas, todas contêm lactose, mas todas contêm glúten? Todas contêm lactose, iogurte, doce de ovos, manjericão e merengue não contém glúten. Muitas graças. De nada. Tá? Assim, gente, falando em conceito do Libertino, eu acredito que esse menu de aniversário de um ano ele meio que resume o que é a cozinha do Libertino. Né? Tem referências, né? Sinto falta de uma referência, assim, né? Talvez o cogumelo brinque um pouco ali, mas a gente sempre tem referências fortes de comida asiática, né? Aqui acho que ela tá em alguns lugares, mas não algo muito na cara, assim, sabe? Tô errado? Não, porque a gente teve ela no tartar, a gente teve ela nos pratos veganos, principalmente, que a gente consegue trabalhar muito com esse tipo de insumo, porque tem muito sabor, tem muito umami, ocupa o que seria esse sabor da proteína animal, né? Mas ainda acho que a gente tá super... Esse cardápio vai de 7 de novembro. novembro até as nossas férias. Dia 23. Então, assim, a gente vai ter Pergunta, um em mês janeiro a gente vai entrar já com outro cardápio. Com outro cardápio. Exato. Delícia. As festas. Então, assim, Aquele primeiro dia de aula. estejam seguros para ver esse cardápio, na verdade, que vocês já conhecem esse cardápio. Mas a gente vai conversando, qualquer dúvida, perguntem. E é isso, gente. Mais alguma dúvida? Não, Fechou? não. Bom trabalho. Falou, beijos.